Oi, oi! Boa tarde! Olha, boa Olá, Patrícia. tarde! Boa tarde, Cássia, boa tarde a todos, mundo que está chegando para acompanhar essa conversa muito especial. Olha lá, vamos lá, pessoal, já vai chegando. Que hoje eu tenho uma convidada muito especial para a gente falar sobre um assunto muito importante. Hoje a minha convidada para essa conversa especial é a Cássima Michelon. Cássima, boa tarde, seja bem-vinda. Hoje, olha, nós vamos falar sobre assuntos muito importantes. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Imagina, Patrícia, boa tarde a você, a todos os nossos queridos amigos que já estão entrando conosco nessa transmissão. É uma Isso. honra, é um prazer estar aqui para a gente ter esse bate-papo, né? Eu sou uma admiradora do teu trabalho, tanto Ai, muito jornalístico obrigada. quanto, né? Quero um dos teus quadros na minha casa nova, Ai, tá? será uma Mas honra. é uma imensa alegria mesmo estar participando aqui contigo e compartilhar um pouquinho das minhas experiências que sirva de exemplo, que sirva de inspiração, né, para alguém que esteja assistindo. E eu sei que vai chegar como flecha para quem realmente precisa, talvez, dessa palavra, desse compartilhamento que nós estamos fazendo. Que Deus abençoe a sua vida, Patrícia, e bora lá! Ai, muito obrigada. Eu vou compartilhar aqui com Tenho alguns amigos, pode certeza. ser? Pode, eu também estou fazendo isso, já estou compartilhando. Inicialmente, eu gostaria de fazer pela página do Sou Catarina, mas eu confesso que eu sou amadora em transmissão de live no Facebook. E também que essa é uma oportunidade que eu resolvi fazer aqui no Facebook, essa live, porque eu sei que no Facebook tem uma audiência maior do que no Instagram. E é um assunto muito importante que a gente vai falar nessa tarde, e eu gostaria que muitas pessoas acompanhassem ao vivo. Então, você que está chegando, eu te convido para que você compartilhe essa live para que mais pessoas conheçam essa história linda, inspiradora que nós vamos revelar nesta tarde. Então, para começo de conversa, todos vocês que estão chegando, sejam muito bem-vindos e eu quero apresentar a minha convidada, a Cássia Michelon. A Cássia, ela é apresentadora, ela tem um programa, ela já vai falar um pouquinho sobre esse programa também, e ela tem uma história de superação muito especial. Ela é pregadora da Palavra de Deus, é capelã, e eu saber, quero deixar que ela mesma conte um pouquinho mais sobre essa história. Cássia, se apresenta para quem está chegando, comenta um pouquinho mais sobre a sua história. Se apresenta. Quem é a Cássia Michelon? Patrícia, Cássia Michelon é uma menina que nasceu no interior de Chapecó. É uma menina sonhadora que desde criança já nos potreiros, né, do interior aí subia nas pedras, né, com um pedaço de pau na mão, já falava para multidões de pessoas na imaginação dela. Resumindo, Que uma menina lindo! sonhadora, né? Eu tenho 41 anos, não tenho medo de falar a minha idade, muito menos vergonha, né? Porque a minha idade revela quem eu sou, não é? E dessa menina sonhadora, a vida tentou derrubar, né? A vida tentou passar a perna em mim, mas como você muito bem colocou naquela frase, né? Que tinha tudo para dar errado. É, Aos meus 19 anos, Patrícia, eu fiquei mãe, né? Precisei tomar uma decisão porque o meu noivo chegou para mim e disse que não era o momento de termos um filho. E ele pediu para que eu escolhesse entre a gestação e o nosso noivado, o nosso relacionamento, enfim. Mas para que você saiba, o meu filho hoje tem quase 21 anos, tá? Vai fazer agora em novembro. É um menino muito dedicado, muito abençoado, trabalhador, muito carinhoso, muito querido. Então, já na minha juventude, eu precisei tomar decisões e, graças a Deus, foi a decisão assertiva, né? Mediante tudo isso, Mas precisei, Cássia, então, deixar. Oi.
Desculpa te cortar. Vamos por parte. Você é daqui da região mesmo, então. Tua família é daqui, então. Sim, Você toda a minha cresceu aqui, família, né? estudou aqui. Toda a tua Exatamente. história está aqui, Eu sou aqui no natural do Oeste interior de Catarinense. Chapecó, né? Sou aqui de Chapecó. Toda a minha família, todos são aqui de Chapecó, tanto para o lado do meu pai como para o lado da minha mãe, né? Para que vocês entendam, eu Certo. sou italiana, então se eu puxar o R, se eu falar alguma coisinha aqui, é por causa do Isso é é, natural. a regionalidade, né? É Sim, a normal, nossa cultura, mas Cassi, assim, é a Patrícia, nossa eu sou cultura. daqui sim. É isso, sobre a nossa cultura, né? Mas eu sou daqui sim, sou natural aqui do Oeste. Já vivi, já morei em Marema, em Xaxim, Olha, Chapecó, né? Esses lugares fazem parte de toda a minha infância e juventude, né? Então, olha eu morei em só. Xaxim até os meus 19 anos. Em Marema foram dos 5 anos até os 12, 13 anos, até que a gente foi morar para Xaxim, né? Junto com meu pai e com a minha mãe, enfim. E de Xaxim, então, eu vim para Chapecó aos 21 anos de idade. E Mas você, eu sou Cassi, natural você de tem. Sede Figueira, tá? Sou natural aqui do Ah, interior olha, de Chapecó, Sede Figueira. certo. E, As Cassi, você andanças, tem né, irmãos? Patrícia? Claro, claro. Claro, claro, E, eu tenho 3 irmãos, o Cassiano, o Cássio e a Karine. O Cassiano, ele tem uma chapeação de carros, né, pintor de carros. O Cássio é enfermeiro, inclusive hoje ele está atuando como diretor no hospital em Coronel Freitas. E a minha irmã Karine é missionária e está atuando juntamente com o esposo dela, o evangelista Fábio Vichowski, que inclusive é de Xaxim, né, do interior de Xaxim, e eles estão aham, atuando em Irani, né? São olha missionários lá. só. Tá certo. Cassi, então você contou para nós que na sua juventude, então, 18, 19 anos, então você estava namorando, teve um relacionamento muito importante e naquela época, então, você engravidou. O, o namorado, então, não aceitou muito bem na época o noivo e pediu para você escolher ou o relacionamento ou a gravidez. Para uma mulher, Exatamente. uma decisão muito difícil. Como que foi, Cassi, receber essa, essa opinião, essa decisão, ou isso ou aquilo, sendo que as duas coisas são muito importantes. E a gente está falando, Cassi, você me comentou que teu filho tem 21 anos. De uma época, 2 décadas já, que a aceitação das pessoas de uma gravidez, de uma mãe solteira, era mais difícil. Ainda hoje se tem muito tabu. Enfim, conta para nós o desenrolar, o que aconteceu na época e como é que foi receber essa decisão. E você que está assistindo, aproveita e compartilha, é uma história que vocês vão gostar muito de conhecer. Cassi, então como é que foi isso? Patrícia, foi um choque para mim, né? Foi um choque porque jovem, o meu sonho era casar, o meu sonho sim era ter filhos, ter uma família. O meu sonho sempre foi também me dar bem profissionalmente, né? Eu estudei nos 2 colégios ali de Xaxim, o Neuza e o Gomes, tá? Então, eu sempre busquei estudar, sempre tive essa vontade do jornalismo, sempre esteve muito presente na minha juventude. Então, na época eu estava trabalhando eu trabalhava fora, não tinha ainda condições para pagar uma faculdade, né? Então, Você fazia na o meu época? sonho era. Oi? O que você fazia? Você trabalhava com o que na época? Eu era garçonete do Jandi, lá na Olha só, Cantina Pertucci. sim. Eu trabalhei com a Jerusa, eu trabalhei com a Ana Paula, eu trabalhei com várias Olha, meninas lá, tá? Então, sim. então foi um momento muito difícil, onde eu fiquei sem chão, porque até então nunca ninguém tinha feito tinha me deixado nessa posição de escolha para 2 coisas que era o que eu mais queria na vida, né? Uhum.
Claro, uma Sim. gravidez não planejada, né, Patrícia? Eu enfrentei uma sociedade que tem uma cultura ao qual nos deixa até um pouco arredias, sabe? Hoje eu converso Uhum. com muitas mulheres e eu falo sobre isso, que cada uma de nós temos conosco a nossa própria história, independentemente da opinião ou do julgamento de uma sociedade ou de alguém, entende? Mas eu enfrentei isso. E, na verdade, a decisão, quando eu tomei, é porque eu não tive coragem, tá? Eu não tive coragem. Claro, já estava aflorando em mim ali, né, a essência de mãe, os meus princípios, sabe, Patrícia? Nunca me levaram a fazer aborto, enfim, esse tipo de coisa, assim, que envolveu Sim, sim. muito toda essa questão. Mas eu sofri muito, muito, porque voltei para a casa do meu pai e da minha mãe, que me acolheram, né, com todo amor, com todo carinho, né? Com certeza passaram por muita vergonha por ter uma filha grávida, mãe solteira, esse tipo de coisa, né? Sim, Mas para sim. mim foi uma das decisões mais importantes, mais difíceis e assertiva. E você decidiu, então, seguir com a gravidez e teus pais te acolheram na época, então? Graças a Deus, me deram todo o apoio. Eles estavam morando em Sede Figueira, então já tinham passado, né? A gente já tinha passado por Marema, Xaxim, já estávamos Sim. novamente, papai e mamãe estavam novamente ali em Sede Figueira, então eu fui lá para o interior. E vou dizer para ti, viu? Não foi fácil, porque aí Tenho a barriga certeza. cresceu, né? As más línguas, mas graças a Deus, dentro do seio familiar, eu tive todo o apoio, todo o carinho possível. O Alisson nasceu lindo, um bebê Saudável. maravilhoso, sabe? Eu passei toda. Claro, eu tive uma certa depressão, né? Por não ter quem eu queria do meu lado, mas no mais eu fui muito bem amparada pela minha família. E ali eu consegui, Patrícia, ter a visão daquilo que realmente é o conceito de família. Independentemente do que aconteça com qualquer um dos membros, né? A Sim. família é apoio, a família é carinho, a família é amor, a família é perdão, tá? Claro que meu pai não queria algo que acontecesse assim com a filha primogênita, né? Eu sou a mais velha de todos os filhos, mas mesmo assim eles me acolheram de forma extraordinária. Mas aí, quando eu vi a necessidade, né, Patrícia, de arrumar um trabalho, então eu vim para Chapecó e vindo para cá nessa selva, eu fui trabalhar como Uhum. empregada doméstica, né? Os meus sonhos de ser uma profissional na área do jornalismo parecia estar muito longe de acontecer, mas eu acredito e creio que Deus tem os seus meios de nos encaminhar para os nossos sonhos, para os nossos desejos dentro do propósito dele. Sem dúvida, acredito nisso, sem dúvida. E nisso, nesse período que você foi para Chapecó, então, levou teu filho? Você resolveu seguir a vida e trabalhar e criar teu filho sozinha? Ou ele ficou com a tua família? Como é que foi? Então, Patrícia, a minha mãe muito apegada, né? Aquela mulher italiana, né? Que quer todo mundo ali juntinho, né? E a minha mãe disse: Sim. não, filha, você trabalha de segunda a sábado, o Alisson fica com a gente. E eu fazia dessa forma. Eu ia para Chapecó, eu vinha para Chapecó, né? Para Chapecó no domingo à noite de ônibus e voltava ou na sexta-feira à tarde ou no sábado de meio-dia. Então, eu fazia esse trajeto. No trabalho onde eu tinha aqui, eu trabalhava de empregada doméstica na casa de uma enfermeira, próximo ao hospital regional. E então eu dormia no emprego, né? Sim, Esse sim, termo que a sim, gente usa. Então, eu não sim. tinha despesa. Mas eu vou te dizer, Guria, eu trabalhava das 5 da manhã à meia-noite, viu? 11 horas da noite estava eu passando roupa, arrumando, sei lá, enfim, né? Numa Sim. época onde a carteira assinada ainda não era algo
da Previdência, não era algo obrigatório, né, para as profissionais que trabalham nessa área. Então, para mim, estava tudo certo, né? A minha mãe cuidava do meu filho, já com 2 anos e pouco, eu vinha para cá e voltava, até o dia que houve uma separação na casa onde eu trabalhava e eu fui mandada embora, enfim, né? Toda essa questão. Aí, enfim, Patrícia, vamos correr porque tem muita coisa aqui que eu quero falar para você. O tempo correu, eu fui morar sozinha, já trabalhei de atendente de padaria, enfim, fui fazendo meus cursos de venda. Aí eu já comecei a ter um relacionamento também com as pessoas, já fui conhecendo as pessoas. Eu trabalhei de vendedora na SV Equipamentos aqui em Chapecó, porque eu já tinha um curso de informática. Enfim, né, as coisas foram acontecendo. Eu trabalhei também como vendedora da Televentos, né, uma lista telefônica que na época era muito comercializada, era o auge, né, de tudo, enfim, nessa questão. Trabalhei no Jornal Voz do Oeste, Jornal Diário do Iguaçu, trabalhei como gerente de loja de jeans, enfim, eu tenho uma vasta experiência aí. Se hoje eu ficar desempregada, eu tenho experiência para trabalhar nessas áreas, Patrícia. E trabalhei também com a Carla na revista Flash VIP. Que bênção, que bênção. Cassi, então, assim, apesar de ter acontecido essa situação, que você engravidou ainda muito jovem, o noivo não aceitou, enfim, você teve o filho e partiu para a vida, não desanimou. Desanimou, sim, é óbvio, mas não desistiu. Como é que foi? O que aconteceu? Você pode repetir para mim, Patrícia, porque aqui deu uma travadinha na hora da tua pergunta. Percebi. Então, Cassi, você estava trabalhando em Chapecó, já tem uma experiência enorme em diversas empresas, não desistiu, continuou lutando, apesar das dificuldades e tal. Mas nesse período aí, o que aconteceu? O que deu de errado, Cassi? Porque nem tudo são flores. Tem muita luta nessa história e eu já sei que aconteceu alguma coisa errada. Mas o que foi? Conta para quem está nos acompanhando. E aproveito mais uma vez, Patrícia, quem está assistindo aí, compartilha, que é uma história fantástica. Então, Pati, me permita te chamar de Pati. Claro! Então, Pati, isso aconteceu, então eu vim para Chapecó aos 21 e eu conheci, né? Comecei a namorar de novo, enfim, com aquele meu sonho de casar, né, Patrícia? Porque mesmo tendo acontecido isso tudo comigo, eu ainda tinha o sonho de casar, tá? De noiva na igreja, de formar a família, enfim, esse tipo de assunto. Mas eu conheci o meu noivo e a gente estava tudo bem, estávamos com tudo organizado. Ele conhecia o Alisson, conhecia a minha família, enfim, eu estou pulando muitas etapas aqui, tá? Tudo bem. Mas, Patrícia, aos 26 anos de idade, eu novamente fui acometida por uma tragédia na minha vida, ao qual eu poderia ter parado, tá? Foi quando o meu noivo faleceu num acidente de moto. Eu fiquei totalmente sem chão, eu fiquei totalmente perdida. A partir de então, Patrícia, eu comecei a ingressar no mundo das drogas para saciar aquele vazio, essa dor, essa nova perda, né? Essa nova perca que aconteceu. Então, eu caí numa depressão extrema, profunda. Eu fugi da minha família, eu fugia. Até vou falar uma frase aqui que parece o Agostinho falando. Sabe o Agostinho lá? Sim. Eu fugia de mim, mas aonde eu tava, onde eu ia, eu tava lá, tá? E era mais ou menos isso. A depressão, Patrícia, a depressão ela faz com que a gente não queira mais viver, tá? E nisso a gente não faz mal para ninguém, a não ser para a gente mesmo. Então eu me fechei, com tudo que aconteceu, eu sabia onde usar, onde comprar uma cocaína, por exemplo, para esquecer de tudo aquilo que havia acontecido, né?
Porque vamos combinar, né, Patrícia? À noite, ela te ensina e te mostra muita coisa, viu? Até então eu não tinha usado, tá? Sim. Mas eu sabia quem vendia, eu sabia quem usava, então foi um pulo muito fácil. E até que eu E quando comecei a você usar, então, a fala, cocaína. e Cassi, quando você fala em drogas, então você chegou até a cocaína, então. Chegou nesse mundo. Eu comecei com a cocaína. Porque como Ah, eu vivia tá. numa classe média, eu comecei com uma classe média alta, a cocaína ela Tá. rola solta nessa classe, né? É uma droga que no meio deles ela é lícita. Então, balada, enfim. E quando eu me peguei novamente, né, com essa tragédia acontecendo na minha vida, Patrícia, o que que eu fiz? Eu procurei me entorpecer de alguma forma, então eu bebia, eu usava a droga, né? Tudo escondido, claro, mas eu também me escondi do meu pai, da minha mãe, do meu filho, da minha família, tá? Mas chegou um ponto, Patrícia, que eu não tinha mais dinheiro, os meus bens já tinham ido, o meu dinheiro guardado já tinha ido, eu não trabalhei mais, então eu não tinha Não de onde trabalhar. tirar. Você chegou a Claro, deixar de claro. trabalhar. Sim, sim. Foi bem na mesma semana aí que eu recebi a notícia do acontecido do acidente fatal, né? Eu já não fui trabalhar, inclusive hoje já conversei com a Carla, ela já entendeu, mas na época eu estava trabalhando na revista Flash VIP e eu fazia fotos nos eventos, no antigo Café Pinhão, enfim, e Sim. fazia fotos para Uhum. a revista. Então, e Ok. trabalhava também na parte comercial. Então, eu tinha um salário legal, eu já vivia num patamar, né, da sociedade, assim, classe média para alta, mas chegou o Uhum. momento, então, ali que aconteceu, e chegou o momento, Patrícia, que eu já não tinha mais recursos financeiros para sustentar a droga, que era a Certo. cocaína na época. Então, E a isso, pessoa que me Cassi, vendia. ai, perdão. Isso a gente tá falando de um período de quanto tempo, Cassi? De Calma ter aí, começado a usar drogas e até chegar a um ponto de não ter mais condições de sustentar o vício. 1 ano, 1 ano, tá? certo? 1 ano. Aí, Patrícia, não tendo mais recursos para sustentar a cocaína na minha vida, o traficante me disse: Olha, eu tenho uma outra opção mais barata para você. E foi aonde que eu conheci o crack, tá? Era muito mais em conta. A média de valores, por exemplo, é de 50 para 5, tá? Ah, certo. Então, Tá. não quero entrar nesse assunto, né? Sim, sim, Mas sim. foi aonde eu conheci o crack, então eu já não estava mais morando no apartamento, eu já não tinha mais local para morar. Então, chegou um ponto bem crítico e eu fui para o crack, tá? No crack, eu fiquei mais ou menos 5 anos. Então, na Nossa. soma disso tudo, foram 6 anos. E nesses 5 anos, Patrícia, na rua, vestida de menino, para que ninguém me reconhecesse, até porque eu sofri muita violência, né? A violência que você possa imaginar que uma mulher pode sofrer. Eu sofri todo tipo de violência, humilhação, enfim. E chegou um ponto, então, que eu me vestia de menino, né, para me defender de uma certa forma de toda a violência. E eu Certo. continuava usando crack, né? Então, também não quero aqui expor muita coisa, né, Patrícia? Mas vocês podem imaginar que para mim conseguir o crack, eu precisei trabalhar de uma forma, né, que eu não quero expor aqui, não quero falar, mas você já me entendeu. E foram 5 anos, Patrícia. 5 anos Nossa. usando crack, vivendo à mercê da sociedade. Eu passava muito tempo sem tomar banho, 1 mês sem tomar banho, 1 mês sem dormir. Eu não me alimentava, eu comia comida revirando do lixo. Eu cheguei no ponto crítico que o ser humano pode chegar. E esses 5 anos, Cassi, esses 5 anos, toda essa situação, vivendo na rua, se alimentando como dava e tal, sempre em Chapecó. Em Chapecó, aqui na cidade de Em Chapecó. Chapecó.
Tanto é que eu Olha conheço só. Chapecó de ponta a ponta. Pois é. Olha só, Cássia, às vezes a gente imagina que nós moramos numa região que ela é financeiramente rica. A gente tem um agronegócio muito forte, a gente tem empresas muito fortes, indústrias, possibilidades de emprego, e às vezes as pessoas pensam, aqui não tem morador de rua, não existe isso. Às vezes, não é que não existe, é que a gente não conhece essa realidade. E é a realidade que você está Ou não, contando para ou a nós. sociedade não quer ver. Ou a Não sociedade quer. não quer ver, Certo, tá? certo. Tem N situações, Patrícia. Mas eu vou te dizer assim, ó, eu não me mostrava muito, tá? Como eu não me Uhum. mostrava muito. Então, para você ter uma ideia, eu tenho uma gama enorme de parentes que mora na cidade, no interior, enfim. E nunca ninguém me Como é que encontrou. você fazia? E a tua família, Cássia, que procurava os parentes? Imagina, a nossa região é uma região, Chapecó é a maior cidade, porque as outras são menores. Então, como você fez para fugir da tua família? Na verdade, eu não fugia deles, Patrícia, eu fugia de mim. Certo. Mas eu sempre me escondia, né? Na gíria de quem mora na rua, eu sempre buscava um mocó, tá? O Então, que é isso? era difícil me encontrar. Talvez alguém pode até ter me visto num local, mas eu não ficava muito tempo lá e já sumia novamente. É mais ou menos isso, tá? Ok, tá, tá, certo. E a tua família tentou te resgatar dessa vida na rua, nesse período? Claro, Mesmo claro. assim? O meu pai e a minha mãe, eles iam periodicamente no hospital regional, eles me procuravam até no IML, né? Sempre que havia uma informação, né? Uma notícia de que talvez uma mulher estaria no IML e tal, encontrar um corpo, eles sempre procuraram. Eu cheguei a voltar para casa umas 2 vezes, né? Para casa da minha mãe. Mas eu fugia porque eu já estava muito envolvida com a droga, né? E eu Certo. não via, Patrícia, eu não via a saída, sabe? Eu ainda estava muito machucada pela dor da perda, eu ainda estava, enfim, a depressão ela cega a gente, né? Ela cega a Sim, gente sim. fazendo com que a gente pense que não há saída, que não tem jeito, mas até que chegou um dia, numa manhã de domingo, de manhã, 6 horas da manhã, eu tinha passado toda a noite, Patrícia, bebendo álcool automotivo, porque eu não havia conseguido outra bebida destilada, e o álcool automotivo foi algo que a gente encontrou, então eu passei a noite toda correndo, caminhando toda a cidade em busca do crack. Eu usei, já haviam acho que uns 20, 30 dias que eu não dormia, então eu não tomava banho, eu não trocava de roupa, eu fedia, sabe? Foi um estado muito deplorável aonde eu cheguei. Com muita fome, eu estava com 28 quilos, tá? Jogada na calçada 28, ao lado da Pitol Calçados, 28 quilos. Eu tinha uma 28 quilos. aparência de uma mulher de 80, 70, 80 anos, tá? Hoje você está me vendo assim, mas porque é o brilho do Espírito Santo, é Deus na minha vida. Mas na época era uma aparência muito horrível, faltava só parar de respirar, tá? Certo, Porque certo. a minha vida estava se esvaindo por entre os dedos, os meus sonhos já estavam mortos, a minha expectativa de vida menos que zero. Então, aquele momento foi crucial para mim e foi definitivo. O que que Foi o momento ao aconteceu nesse qual momento? eu estava ali jogada na calçada, 6 horas da manhã, num domingo, ninguém passando na rua, eu com os meus 28 quilos, 5 pedras de crack, meio litro de álcool automotivo, e eu ouvi uma voz muito linda, dizendo assim: filha, essa não é você. Patrícia, quando eu ouvi essa voz, eu olhei
para o lado, eu não vi ninguém, olhei para o outro, não vi ninguém, e eu me viro para trás. E fazia parte da decoração da vitrine da Pitol Calçados um espelho. E eu me vi naquele espelho. E aquela voz continuou falando e disse assim: essa não é você. Eu vou virar a página da tua história e eu vou te levar para as nações para que o meu nome seja glorificado. Nisso, Patrícia, foi questão assim de segundos, mas para mim foi uma conversa muito longa, sabe? Uhum. Nisso passa um carro com um senhor, pediu para mim se eu precisava de alguma coisa. Eu só me lembro que eu disse: eu quero voltar para casa. Aí ele me Certo. levou até a casa do meu pai e da minha mãe, que moravam aqui em Chapecó já nessa época. Então foram muitas indas e vindas do interior para a cidade, mas nessa época eles Certo. estavam morando em Chapecó já. Praticamente todos os anos que eu vivi na rua foram os anos que eles vieram para cá e se instalaram aqui. E ele me levou até a casa da minha mãe, umas 2 quadras antes. E quando eu bati a porta do carro, eu não vi mais aquele carro, tá? Então hoje eu entendo que espiritualmente foi alguém enviado por Deus, tá? Porque o mundo espiritual, Patrícia, ele é tão real quanto o mundo ao qual vivemos e enxergamos. E eu lembro que eu fui caminhando essas 2 quadras em direção à casa da minha mãe, mas isso já eram umas 8 horas da manhã, mais ou menos. E eu não sei de onde veio tanta força para que eu pudesse caminhar, mas enquanto eu caminhava, e olha que eu não abri isso com ninguém. Eu conto meu testemunho em muitos lugares, já fui convidada a muitos lugares, mas esse momento dessa caminhada eu estou abrindo para você e me desculpa por estar emocionada, porque essa é uma história real, é a minha história. Sinta-se à vontade, Enquanto Márcia. enquanto eu caminhava em direção à casa da minha mãe, eu me lembrei da minha infância. Veio como uma flecha no meu coração todos os meus sonhos, sabe? De ser mãe, de casar, de ser bem-sucedida profissionalmente. E quando eu vi, eu cheguei na frente da casa da minha mãe, ela estava limpando a calçada e ela me viu. Ela veio correndo em direção a mim, ela me abraçou e ela disse: filha, eu estava orando a Deus para que você viesse para casa, mas que não viesse num caixão. E ela me abraçou. Eu lembro que naquele momento, eu acho que eu fiquei muito tempo abraçada com ela. E ela me disse assim: tu só vai entrar na minha casa de novo, filha, se você for para a igreja comigo. A minha mãe e meu pai são assembleianos já há 25 anos, né? Mas eu nunca quis, sabe, Patrícia? Eu nunca quis esse mundo. Eu nunca quis ser chamada de crente, né? Como os evangélicos são taxados, né? São mencionados. Sim. E eu disse para ela que sim, né? E ela entrei na casa da minha mãe, ela me deu banho, me deu comida. Eu lembro que quando eu estava na rua, eu passava nas casas de manhã, eu pedia para Deus assim: Senhor, antes de morrer, me dê um pedaço de pão com margarina ou pão com manteiga e uma xícara de café passado. Era o meu desejo antes de morrer. E quando eu cheguei em casa, minha mãe me deu pão com manteiga, me deu café com leite. Eu passei 5 dias, então, Patrícia, dormindo e acordando sem ter horário. Eu dormi meio que direto, assim, sabe? Eu fui acordar na sexta-feira, eu acordava, ia para o banheiro, comia, voltava a dormir, tamanha era a minha fraqueza. Na sexta-feira, minha mãe me levou no posto de saúde para fazer alguns exames, né? O medo dela é que eu tivesse AIDS, né? Mas graças a Deus, Deus me livrou. Uhum. Eu estava muito anêmica, sim, eu estava muito debilitada, sim, mas nada que uma alimentação regrada não pudesse dar jeito, né? E isso aconteceu. E aí eu fui para a igreja, Patrícia, eu fui para a igreja.
E num determinado momento, o pastor que estava ministrando, inclusive ele faleceu nesse ano, vítima de Covid, pastor Eliseu Macelai. Ele estava ministrando e num determinado momento ali da ministração, ele me chama para frente e eu e um outro moço fomos chamados por ele, e ele olhou para mim e disse: "Filha, essa não é você. Eu vou virar a página eu, o teu Deus, vou virar a página da tua história, vou te levar para as nações para que o meu nome seja glorificado, e a partir de hoje essa cidade vai ver quem sou eu." E aí, Patrícia, as coisas foram acontecendo. As mesmas frases que você sentiu naquele domingo de manhã. Exatamente. Sabe por quê, Patrícia? Porque quando Deus faz algo na nossa vida, ele além de nos mostrar, ele nos dá a confirmação. Ele confirma a própria palavra dele, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela vai e não volta vazia. Então, Deus não é homem para que minta. Então, a palavra dele, ela é confirmação. Só que na nossa vida, muitas das vezes, a gente precisa ter essa confirmação, né? Porque a gente duvida muito, né? E é bom essa confirmação. Então, foi uma confirmação, Patrícia. Eu quero ressaltar aqui que eu não fui... Oi, pessoal, comenta aí se tá tudo ok, se vocês estão assistindo direitinho. A minha conexão de internet caiu por algum motivo. Vamos ver se a gente consegue retomar. Caiu aqui. Caiu. Pessoal, comenta aí se tá tudo bem, se vocês estão vendo direitinho, se estão ouvindo direito. A conexão caiu, mas eu acho que vamos conseguir voltar. Graças a Deus. Olha só, Patrícia. Okay. Então, isso. Ressaltando, né? Eu não... Conta aí, Cassi, você nesse período, nesses 5 anos, você chegou a ser internada? A tua família tentou te internar? Alguém tentou te resgatar? Tentou te resgatar, sim. Mas a internação, você chegou aí? Não. Em nenhuma das clínicas, nem da região, nem fora daqui, eu nunca fui internada em clínica nenhuma. Então, nesse período que eu voltei para casa... Na verdade, assim, Patrícia, o meu pai e a minha mãe não sabiam que eu usava droga, tá? Ah, certo. Eles não sabiam. E eu também não queria procurar, né? Nesse tempo eu não queria melhorar, entende? Sim. Por quê? Porque quando a depressão chega na nossa vida, o que a gente quer? A gente não quer nada. A gente não quer, a gente não tem expectativa, a gente não busca, a gente não toma atitude para nada. Até hoje... Você estava realmente fugindo. E você estava fugindo. Sim. Não queria mesmo ser achada. Exato. Então, o meu pai e a minha mãe, eles não sabiam que eu usava droga. Então, o que eles achavam era que eu estava com depressão mesmo, né? Enfim, toda essa questão. Aí, Patrícia, passados os 3 meses, eu já não tinha mais essa vontade, eu continuei frequentando a Igreja Assembleia de Deus, né? Enfim, e aí as coisas foram acontecendo, sabe? Aí eu comecei a ter uma nova expectativa de vida, eu já quis lutar justamente para mim ter todos aqueles sonhos meus realizados, eu consegui ver uma luz no fim do túnel, né? E o meu filho me perdoou, sabe? Então isso foi um momento muito importante, sabe? Aí, Patrícia, isso aconteceu em janeiro de 2011, tá? Quando eu voltei para casa da minha mãe. Em agosto de 2011, eu já estava com tudo pronto, com o dinheiro para lançar em Chapecó a primeira revista evangélica da cidade e da região. Então, você imagina uma pessoa ex-usuária de crack,
6 meses, 7 meses depois, começar um projeto, bater de porta em porta nas empresas e eles aceitarem patrocinar ou comprar um espaço. E eu, como ex-usuária, na verdade, eles não sabiam dessa minha história, né? Mas eu fico imaginando Deus olhando para mim. Eu fico imaginando Deus olhando para mim e dizer: ei, filha, você venceu porque você está com 20 mil reais na mão, você está crendo no projeto que eu coloquei na tua vida, você sabe aonde ir comprar e você está me dizendo assim: pai, você pode confiar em mim. E em outubro, eu lancei, dia 11 de outubro, eu lancei na Igreja Assembleia de Deus Templo Sede em Chapecó a primeira revista chamada Revista Zenas, que significa presente de Deus. Certo. Cassi, e nesse período, então, agora, desses meses, a partir de janeiro, você não fez tratamento nenhum para se livrar das drogas. Foi só a conscientização e a Deus fé. na tua vida que fez Exatamente. com que você decidisse, vou me libertar. Exatamente. Na verdade, não vou me libertar. Deus, na palavra dele, porque eu comecei a frequentar mais a igreja, né? Tudo que era ministrado, sabe? Parecia que era para mim. E a palavra de Deus, ela é alimento para nós. E eu comecei a me alimentar dessa palavra e eu já não queria mais. Então, eu tomei a decisão de que eu não queria voltar para a rua, eu tomei a decisão que eu não queria mais voltar para a droga, e aí Deus começou a trabalhar na minha vida. Para você ter uma ideia, eu voltei em janeiro de 2011 para casa da minha mãe. Em outubro, eu lancei a primeira revista evangélica da cidade de Chapecó. E em janeiro de 2012 eu me casei. Porque Olha esse só. também é um dos cumprimentos da promessa de Deus. O meu esposo também tem um testemunho muito forte, né, na vida dele. Ele é um ex-alcoólatra. Então, também foi para o álcool para suprir, né, desgostos sentimentais, enfim. A gente, todo mundo tem uma história, né? Sem dúvida. E foi dessa forma. E foi dessa forma. Então, ele já era evangélico, nasceu num lar evangélico, mas por um certo momento, né, ficou afastado. Então, naquele tempo, ele também retornou para a igreja, enfim. E a gente começou a conversar, e até foi engraçado, Patrícia, porque hoje é Dia dos Namorados, né? Ele foi um presente, ele é um presente de Deus na minha vida, porque eu sempre busquei, sempre quis muito formar uma família, né? E quando a gente começou a namorar, assim, eu olhei para ele e disse assim, ó, eu não quero casar. E ele disse, eu também não. Mas, na verdade, foi uma jogada, tá? Tinha que, né? E a gente começou a sair e tal. E aí, quando a gente decidiu, não, vamos casar. Aí eu disse assim, olha, meu amor, eu preciso contar para ti um defeito que eu tenho. Aí ele disse, então eu também vou te contar um defeito antes que a gente case, né? Aí até é muito engraçado porque nós palestramos para casais, né? Em eventos para casais, e a gente conta muito essa nossa, essa nossa peculiaridade, que foi esse contar um para o outro o nosso defeito. Quer saber qual é o defeito, Patrícia? Claro! Eu cheguei para ele e disse assim, amor, eu sou cega do olho direito. Ele deu uma risada sarcástica e disse, não tem problema, minha vida, porque eu sou surdo do ouvido também. Então, nisso a gente se completou, casamos no dia 7 de janeiro de 2012, na Igreja Assembleia de Deus, no bairro Jardim do Lago. Foi um evento lindo, emocionante, claro, né? Depois nasceu a Mariana, a minha filha. O Alisson, então, morou com a gente, né? Só que aí, né, Patrícia, os filhos crescem, batem asas e vão embora, né? Sim, mas ele morou comigo muito tempo, graças a Deus.
Aí também agora também tá com a mulher dele, tá casado. Olha só que lindo, né? E Que nasceu então a bênção. Mariana, nasceu a Ana Laura. A minha família vive feliz com Jesus já há quase 10 anos. Vai fazer agora em janeiro de 2022, 10 anos de casados, mas que eu estou liberta, que eu tenho uma nova vida, fazem 10 anos, agora em janeiro de 2021. Que bênção, Cassi. E hoje você conta o teu testemunho para o mundo. Como que você lida, Exato. Cassi, com essa história? Você acha que poderia ter sido diferente? Que você errou em algum momento? Como é que você avalia? Poderia ter sido diferente? Claro que poderia ter sido diferente. Totalmente diferente. Mas como a gente tem o livre-arbítrio, não é, Patrícia? A gente escolhe o que fazer na nossa vida. E muitas das situações nos levam ao quê? A depreciação da vida, né? A depressão é uma das setas, né, para nos derrubar, a tristeza, enfim, tem N situações. Mas eu vi Deus em todas as situações, tá? Eu vi Deus em todas as situações. Sabe aquele ditado que diz assim que Deus escreve certo por linhas tortas? É exatamente isso, sabe? Eu tinha tudo para dar errado, porém teve algo, Deus, que não me deixou desistir, que não permitiu que a morte viesse na minha vida e que permitiu sim que eu vivesse os sonhos de Deus para mim e me deu uma nova história, porque o meu Deus, Patrícia, o Deus ao qual a gente serve, o Deus ao qual eu sirvo, ele é um Deus que ama mudar situações. Ele ama mudar histórias para que o nome dele seja glorificado, porque é ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, a adoração é só para ele. Então, eu acho a minha história linda. Eu acredito que Deus esteve comigo nos bons e nos momentos ruins, porque muitas das vezes ele me livrou da morte. Cassi, mas você sofreu, você foi humilhada, você passou por muitos tipos de violência, sim, eu passei, mas em todos esses momentos Deus estava comigo me ensinando algo. Porque a nossa vida, ela é feita em degraus. E a gente só alcança o próximo degrau se nós aprendermos nesse ao qual nós estamos algo que Deus está nos ensinando. É dessa forma, é nesse sentido, sabe? Então, eu acho a minha história muito bonita. Tá? Até esses dias eu fui indagada e as pessoas disseram, Cassi, qual é o motivo de você ficar contando essa história triste? E eu disse, não, a minha história não é triste, a minha história é uma história de vitória. Porque as pessoas querem enxergar aquilo que elas querem. Mas eu quero mostrar que Deus pode mudar toda e qualquer situação. Deus pode nos curar de câncer. Deus pode nos dar vitória, nos mostrar um caminho, nos mostrar um novo caminho. Só nós precisamos estar aptos para isso. Mas assim, Patrícia, hoje eu conto minha história assim, eu já fui para o Belém do Pará. O meu esposo brinca comigo que a gente já foi do Iapoque ao Chuí. Nós já fomos de Porto Alegre a Belém do Pará. Sim. São Paulo, enfim, muitos locais ao qual eu fui palestrar, né? Certo. Já dei muita entrevista, já, né, inclusive aqui contigo, já contei essa minha história e eu já ouvi, Patrícia, muitas pessoas me dizendo assim, Cassi, olha, eu tô passando pela mesma situação, na minha família tem uma pessoa assim, sabe? E eles testemunham para mim da história de vida deles através do meu testemunho, sabe? Pessoas que viram uma nova chance, inclusive, há 6 anos atrás, eu fui convidada pela Itatiane para ser apresentadora de um programa de cunho cristão na extinta TV Sul Brasil. E eu não sabia nem falar, Patrícia. Imagina, uma ex-usuária de crack, eu não conseguia falar uma frase completa
sabe? Eu não tinha esse respaldo, eu não tinha essa desenvoltura, digamos assim, em virtude do uso, né, da droga, enfim. Mas naquela época foi um desafio muito grande para mim. E eu disse, Deus, se for da tua vontade, me mostra que eu estou certa em fazer, em estar apresentando um programa de TV, né? Porque era um absurdo na época, né? Foi transmitido pela TV Sul Brasil, no canal da NET, enfim, não tínhamos ainda essa ferramenta que hoje nós estamos usando aqui, então, e ela me ensinou, a Itatiana me ensinou a como me portar na frente da câmera, a como falar, a como funciona um roteiro, o que é uma pauta, o que é uma lapela, o que é um teleprompter, enfim. Eu ainda, Patrícia, não consegui fazer o meu curso de jornalismo, não sou formada em jornalismo só por atuação, né? Certo. Mas eu tive uma escola muito grande, que foi a escola do realmente fazer, né? Mas eu ainda vou fazer, viu? Vou fazer minha faculdade de jornalismo. Com certeza. Deve fazer. Mas, Cássia, então, e hoje? Hoje você também continua com um programa. Então, eu mudei ele várias vezes, várias formas, com o intento aí da internet, né? Então, a gente... na época que eu parei com o canal Gen TV, que é o extinto TV Sul Brasil, eu parei porque eu engravidei da Ana Laura e eu tive também um problema no fígado, eu tive câncer no fígado, então eu preferi me afastar. Mas eu gravei com um barrigão, sabe? Foi muito legal. Mas quando eu resolvi voltar, eu acho que uns 2 anos, 3 anos depois que a minha bebê já estava grandinha, aí já teve essa oportunidade que é da internet. Então, eu já conhecia pessoas que faziam faziam a gravação, faziam a edição, enfim. E a gente começou a transmitir, então, pela rede social, tá? E eu até hoje não parei. Mas quer saber, Patrícia? Qual foi o sinal de Deus para mim ter certeza de continuar a fazer os programas de televisão? O primeiro programa que foi ao ar, chamado Programa Gratitude, um Toque de Fé. Eu entrevistei o pastor Daniel Torres, da Igreja Batista Getsemane. Eu entrevistei um grupo de jovens da Igreja Lar de Jesus aqui em Chapecó. E esse grupo de jovens fez um apelo, fez um convite para os jovens, né, que gostariam de participar, enfim, né, que era para participar e tal, que Deus ama cada um de nós, que Ele tem uma nova história, enfim. Certo. E na quinta-feira eu estava na edição lá da TV e vendo como foi o programa no ar e tal, né, vendo pontos negativos para a gente mudar, enfim. E toca o telefone. Tocando o telefone, a secretária atendeu e um rapaz pedindo para falar com a apresentadora do programa novo que tinha ido ao ar na quarta-feira à noite. No caso, eu que vos falo. E a secretária disse assim, sim, ela está aqui, ela está na redação. Aí o telefone foi passado para mim, ela me disse, cara, tem um rapaz que quer falar contigo e ele pediu para falar com a apresentadora do programa de ontem à noite. Eu disse, pode passar. E quando ele falou comigo por telefone, ele me disse assim, olha, eu tô ligando para te agradecer. Eu disse, uau, o que eu fiz? Ele disse assim, ontem à noite eu estava no meu apartamento sozinho, amarrando uma camiseta na outra, e eu não sei por que a televisão estava ligada no canal da NET, e você apareceu, e teve um grupo de jovens que me convidou para ir viver uma nova vida, e um pastor que falou lá que Deus ama todo mundo, e é para a gente ir para Deus de qualquer jeito. Patrícia, esse rapaz estava pronto para se enforcar no apartamento, não sei se talvez por depressão, provavelmente. Mas Deus, através de nós, através de mim, através do programa, falou com ele. Hoje ele está frequentando o grupo de jovens, está frequentando a igreja. Hoje ele é uma nova pessoa em Cristo. Eu prefiro preservar a identidade dele.
Sim, mas sim, é um sim, sim. testemunho que eu conto e levo e falo, porque quando a gente faz prova com Deus, ele nos mostra se estamos certos ou errados naquilo que estamos fazendo. E é por isso que eu nunca desisti, sabe, Patrícia? Uhum. Eu não desisto daquilo que Deus me manda fazer, porque Ele me dá respaldo de que há um propósito, Ele me dá respaldo de que eu estou no caminho que Ele quer que eu esteja, entende? Porque a gente não tem dúvidas que inúmeras vezes você chegou a um ponto de pensar em desistir. Foram muitos desafios até Uau! que essa história mudou. E Cassi, me diz o seguinte: hoje, olhando para trás, olhando tudo que você passou, essa é sua história fantástica de superação, de fé, de gratidão, de desafios. O que, que você pode Transformação. dizer de transformação? O que, que você pode dizer para quem está nos assistindo ou vai assistir em outro momento? Afinal de contas, nós vamos deixar gravado esse vídeo. E, de repente, a gente sabe que na vida nem sempre são flores. Nós passamos por muitos desafios, muitas provações, muitas dificuldades. E inúmeras vezes, nós, pessoas normais, a gente pensa em desistir. Seres Para quem está humanos. assistindo, somos seres humanos. Para quem está nos assistindo e talvez esteja num momento difícil agora, Cassi, o que, que você pode dizer? Que mensagem você pode deixar para essas pessoas? Olha, Patrícia, para cada um, o fundo do poço ele é de um jeito, tá? Sim. Para mim, o fundo do poço foi essa história que eu te contei. Mas quando a gente chega no fundo, aonde já não tem mais para onde ir, para lado nenhum, o único lugar que a gente pode olhar é para cima. Então, nessa tarde, eu quero dizer para você que está passando por algum tipo de dificuldade, para você que pensa que não tem mais jeito essa sua situação, ei, olha para cima, olha para o alto. Deus está pronto para te dar uma nova história. Basta apenas você crer, tomar uma atitude que Ele vai fazer acontecer na tua vida. Eu gosto muito e levo como um versículo de inspiração para mim e levo para outras pessoas, os Salmos de número 37:5, que nos diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, saiba que tem sim uma nova oportunidade, tem sim um novo jeito, tem sim uma solução para essa situação. Porque Deus escreve histórias. E as histórias que ele escreve são somente histórias de vitória. E ele tem uma vitória para te entregar. Ele tem uma história de vitória para a tua vida. Então, não desista. Não desista. Tenha fé. Acredita. E tome uma atitude. Você vai ver o agir de Deus fazer uma nova história. Você vai ver o agir de Deus na tua vida diariamente. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Amém. Amém. Que mensagem bonita, Cassi. E olha só, eu sei que você é pregadora da palavra de Deus. E quem quiser te encontrar, saber mais sobre sua história, ouvir uma palavra tua, como é que as pessoas podem te encontrar? Hoje em dia é muito fácil porque a gente tem acesso às redes sociais e facilmente a gente encontra. Você tem uma página no Instagram, no Facebook, e você coloca muito conteúdo, mensagens muito boas. Conta um pouquinho, quais são os endereços, como que as pessoas podem te encontrar? Então, a minha página no Instagram é @CassiMichelon, no Facebook Cassima Michelon, porque Cassima é o meu nome. Eu abreviei porque muita gente não consegue falar, né? Então, Cassi Michelon. Eu Certo? tenho uma página no Facebook também, Cassi Michelon. O meu programa hoje ele é transmitido no canal do YouTube da Igreja Batista Getsemane em Chapecó.
E você pode me encontrar ali, pode me mandar um oi, pode conversar comigo. Se eu não puder te responder no momento, com certeza eu vou fazer um esforço para conversar com você. Você que está precisando de um conselho, de uma direção, quer simplesmente conversar, estamos aí à disposição. Lembrando vocês que eu recusei um pedido da Record News para ser apresentadora de um programa aqui em Chapecó, do Record News Regional, porque, Patrícia, o sucesso, ele é muito bom, mas a gente precisa saber se esse sucesso na vida da gente vai fazer bem para as pessoas. Então, eu preferi continuar com o canal ao qual eu estou, que é o canal da Igreja Batista Getsemane no YouTube. E quem sabe, num outro momento, eu sinta no coração e aceite as oportunidades que Deus me dá. Mas só para que você saiba, eu primeiro quero estar apta a ocupar esse cargo, né? É uma responsabilidade muito grande. A Record News é uma responsabilidade muito grande. E quem sabe depois da minha formatura, né, com o meu registro, aí eu volte a conversar com eles. Mas eu fiquei muito lisonjeada, viu, com o convite deles, bem como também lisonjeada com o seu convite, Patrícia. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Eu já te convidei para vir no meu programa, né? E você, mais rápida do que tudo, já me chamou para cá, mas eu ainda quero conversar contigo lá no meu programa, lá no estúdio, tá? Um prazer, com certeza. E dizer para ti que eu sou uma admiradora do teu trabalho artístico, uma admiradora do teu trabalho jornalístico, e quando eu crescer, eu quero ser uma profissional igual a você. Meu Deus, Cassi, muito obrigada. Meu Deus, eu não tenho palavras para agradecer a tua disposição, porque eu sei que você tem muitas atividades, está sempre com a agenda cheia. E quem quiser conhecer mais, só dá uma olhadinha lá nas redes sociais da Cassi que vai entender o que eu digo. É muitas atividades. E, enfim, somos mulheres, temos família, temos casa, temos compromissos familiares e que a família, nós sabemos, é o que há de mais importante para todos nós. E, Cássia, então, te agradeço imensamente por vir falar conosco, comigo e com todas as pessoas que estão entrando, estão saindo, mas que eu vou deixar salva essa entrevista e vou republicar, postar lá na página, no site Sou Catarina, que é um site que estou criando, estou desenvolvendo para falar sobre histórias inspiradoras de mulheres. E, Cassi, você é uma inspiração para todos nós. Amém. Que história Amém. de superação. Muito, Patrícia, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Eu falei para ti que eu não sou jornalista por formação, apenas por atuação, mas eu sou formada em capelania, eu sou capelã hospitalar, missional e prisional. Também sou palestrante, radialista, fotógrafa. Eu tenho uma empresa de consultoria e marketing digital. Tenho muitos clientes, então é por isso que você me diz que eu tenho muitas atividades. Mas são todas atividades que, graças a Deus, estão no meu coração. Deus me permitiu fazer aquilo que eu amo, aquilo que eu gosto. A fotografia é o meu hobby, mas já fiz profissionalmente mais de 50 casamentos, já fotografei. Nossa! Enfim, mas a prioridade mesmo é de ministra da palavra e de levar o amor de Jesus através dos meios de comunicação, e é isso que eu quero fazer até os meus últimos dias. Muito obrigada, muito obrigada. E assim será. Cassi, muito obrigada. Já deu 1 hora de conversa, mas quando o papo é bom, ele passa rapidinho e a gente nem percebe. Eu acho que foi mais de 1 hora, viu? Cassi, muito, muito obrigada. Deus abençoe a sua vida. Precisando, estou à disposição, tá? Que Deus continue te honrando, que Deus continue te abençoando e que Ele te use, Patrícia, como canal de bênção para a vida de muitas pessoas. Que você seja instrumento de amor, de paz, de alegria e que você possa também
instruir mais e mais pessoas para que elas saibam qual é o caminho e que você também sinta o Espírito Santo de Deus te guiando em todos os teus trabalhos, em todos os teus passos. Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço e até uma próxima. Muito, muito obrigada, Cassi. A todos vocês que nos acompanharam, muito obrigada pelo carinho. Tenham uma ótima noite de sábado, um ótimo domingo para vocês. Até mais, Cassi. Tchau, tchau.